Com muito desgosto por causa da aversão que cultivava por assuntos místicos, Owen a viu bebendo drogas e preparados de origem desconhecida, ou fazendo simpatias e magias de origem celta, na tentativa malograda de engravidar. Pessoas de reputação duvidosa, interesseiras e mesquinhas acorriam de todos os lugares, à cata de recompensas volumosas por suas inusitadas receitas inócuas. Não adiantavam as reprimendas do marido preocupado ou as admoestações da família. Lizzie a ninguém ouvia. Por fim, conheceu uma determinada feiticeira vinda das Gálias, que dizia ter a solução para o problema. A prestidigitadora não tardou a comprovar por meios escusos seu suposto talento em deflagrar os mistérios de um e outro mundo para Lizzie, que passou a confiar nela como sua conselheira e acompanhante pessoal. Owen tentou intervir, mas foi radicalmente obstruído por sua esposa. Acabou cedendo por uma questão de preservar a harmonia do lar, imaginando que não haveriam perigos na relação da esposa com a feiticeira, além do inconveniente de suas crenças extravagantes. Além do mais, a esposa achava-se com os nervos seriamente impressionados por conta da frustração constante de não conseguir ser mãe. A ideia fixa fragilizava seu humor e Oriche cedeu aos seus desejos, por não querer aborrecê-la ainda mais. Porém, com o passar dos dias, a jovem e bela esposa de Oriche quedava-se a neurastenia. Aderia a crenças ilógicas e desgastantes, bebia preparados estranhos e cultuava entidades menos felizes. Não demorou para cair nas redes de uma subjugação pertinaz, que foi lhe enfraquecendo aos poucos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Em vão tentaram arredar da casa a estranha mulher que a conduzia com mão férrea. Em vão Oriche inventava mil distrações e divertimentos para arrancar a esposa da ideia fixa em que se permitira torturar. Chegou a falar-lhe de buscarem, nas portas das cidades, algum dos orfãozinhos que eram jogados nas rodas todos os dias, carentes de proteção e afeto. Tomariam algum deles para si e o criariam com todo o amor que haviam acumulado dentro de seus corações. Contudo, nada demovia a ideia obcecada de Lizzie. Um dia, crendo que participaria do ritual definitivo para alcançar seus desejos, a bela esposa de Owen aqueceu que este fosse feito em total sigilo dos membros de sua família, em local secreto. A mando da feiticeira, a moça ajuntou ingredientes mirabolantes e uma soma muito grande em ouro e joias para oferecer uma determinada deusa da fertilidade. Assim que, em uma noite combinada, dois vultos deixaram sorrateiramente a fortaleza dos Owen para debandarem a lugar remoto, para o tal ritual. Infelizmente, como se pode supor, era engodo. Lizzie foi drogada e roubada pela desonesta prestidigitadora, e abandonada em local desconhecido por seus entes queridos. A muito custo e somente após quase uma semana foi encontrada e reconduzida ao lar por um dos grupos de busca que o marido, convertido em estátua de dor e desespero, contratara ao preço de muito ouro, desde o sumiço da amada criatura. Vendo a esposa retornar carregada, em estado de franca alucinação e desvario, Oriche sentiu-se morrer. Chamou os melhores facultativos e tomou todas as providências que poderia através de sua fortuna para recuperar a consciência de sua frágil Lizzie, pois esta, pela constante intervenção farmacológica de sua infeliz companheira, havia dementado. Apesar da fortuna roubada pela feiticeira gaulesa, ele não se preocupou em empreender qualquer busca que intentasse puni-la por seu pérfido crime. Ao contrário, culpava a si mesmo por haver deixado as coisas chegarem ao ponto em que haviam chegado. Nada importava mais que restabelecer a saúde de sua pobre esposa. Mas todos os recursos foram em vão. Lizzie não mais readquiriu a capacidade de raciocínio e, ao longo de 2 anos de profundo martírio moral, Oriche testemunhou seu aniquilamento lento e doloroso. Sua beleza, sua inteligência e todos os dotes que tanto encantavam desapareciam aos poucos daquela que, agora, não passava de espectro sinistro a vagar pelo luxuoso e infortunado lar.
Mas Oriche jamais deixou de amá-la e ao lado da esposa permaneceu até seu último suspiro em seus braços. Por ela velava dia e noite, com carinho e abnegação. Lizzie andava pelos longos corredores, às vezes em correrias e gritos alucinados, assustando quem quer que a visse. Qualquer indumentária que fosse colocada na moça, era imediatamente rasgada. Não adiantava suas amas arrumarem seus outrora belos cabelos loiros, pois ela os desarrumava e andava sempre desgrenhada. Como se alimentava mal e quase não dormia, nas suas crises intermináveis, o belo rosto estava magro e tomado por profundas olheiras. Nos olhos antes doces e ternos, um rito de loucura vagava. Nas suas crises, ora avançava furiosa e alucinada sobre o marido fiel e carinhoso, parecendo estar vendo outra pessoa, obrigando-o a segurá-la para que não o ferisse e não ferisse a si mesma. Ora aninhava-se em seus braços como uma criança, chorando muito, alegando estar sendo perseguida por monstros horripilantes que intentavam arrancar uma suposta criança que lhe crescia o ventre. De outras vezes acusava-o de coisas absurdas, como de a estar medicando com drogas fantásticas para que ela não engravidasse para ele não ter que dividir a fortuna com um herdeiro. Dizia que ele havia mandado matar sua leal amiga feiticeira, pois sabia que ela estava ajudando. Em vão o marido tentava auxiliá-la. Em vão as drogas e remédios da época eram administrados por sua dedicação. A família a abandonara-o sozinho nos cuidados. Servos demandavam, apesar de bem remunerados. Por fim, enfraquecida pela recusa em alimentar-se adequadamente e em trajar-se de maneira a proteger-se dos invernos rigorosos, acabou por perecer vitimada por doença grave nos pulmões. Junto com ela, baixaram ao sepulcro as esperanças de felicidade de Oriche, que contava apenas 25 anos de vida. Tornou-se, então, um homem solitário e triste, causando comoção de seus servos e de seus amigos. A muito custo decidiu debandar-se da Irlanda em uma viagem longa por outros reinos, outras culturas, de maneira a diminuir no peito a dor que o alucinava. Nesta viagem, aumentou seus cabedais intelectuais e seu cofre, à custa de sua inteligência e seu tirocínio para os negócios. Voltara há pouco ao país de origem, decidido a refazer a existência. Nunca mais outra moça ocupou seu coração, até conhecer a caprichosa Miriel, quando já tinha mais de 40 anos de existência. Por ela sentia-se novamente um rapazote, tímido e ansioso, diante da namorada bem-amada. Com imensa decepção foi que constatou em suas núpcias que a moça não havia se resguardado como se conviria a uma dama prometida em casamento. Mas seu coração não era dado a reter mágoas e planejar desforras. Nada reivindicou de seu novo sogro e a ninguém confidenciou a mágoa de haver sido traído, procurando, ao contrário, ponderar com calma sobre o que fazer. Mas experimentado como se achava nas dores do mundo, vergastado por desgostos muito maiores que este no passado, Oriche decidiu aceitar a moça que, segundo ele observava, estava também vitimada por decepções e amarguras desconhecidas por todos. Não demorou muito para que percebesse nela os sinais inequívocos de uma gravidez que ele sabia não haver provocado, por seu histórico anterior. Mas, ao invés de ficar ressentido, sentiu-se aliviado, pois rememorava a frustração de sua falecida esposa. Por força de tudo isso, acolheu-a sem jamais tornar ao assunto e com verdadeiro espírito de renúncia, que muito enterneceu Miriel. Ela passou a admirar e bem-querer como a um pai aquele homem reto e nobre que não a repudiara e nem a expusera, diante de toda a família e da sociedade. Oriche sabia da natureza dos sentimentos da jovem esposa por ele, mas conformava-se, ansioso pela experiência de ser pai. Com o avançar da gravidez, Miriel mudara radicalmente o proceder. Apesar de ainda dada aos desgastes emotivos fáceis e desnecessários, retraiu-se, passando a suspirar pelo fruto de seu amor imenso e inesquecível que lhe crescia no ventre. Com muita emoção, pegou nos braços a pequena Bragnae, cujos traços, aos seus olhos, eram inequivocamente os de Kevin.
Oriche também a recebeu como uma dádiva divina, agradecido e comovido. Mas, após o parto, Miriel passou a apresentar sintomática muito diferente, que o preocupava demasiadamente. Desenvolveu-se na moça algumas peculiaridades da mediunidade provatória com a qual já havia nascido, como a evidência e a audição. O nobre Owen enxergava no fato uma espécie de maldição que o perseguia, temendo que a moça fosse acometida pela mesma demência que havia levado sua saudosa Lisien. Mas, para seu alívio, a situação não se agravava como em sua primeira consorte. Miriel era demasiadamente teimosa para deixar-se abater. Embora um tanto incomodada com suas percepções, que não compreendia, vencia o abatimento com a impetuosidade de seu caráter incrédulo e decidido. Quando Oriche manifestou interesse de retornar a Ulster, a filha de Oari tentou demovê-lo de ideia, sem lograr êxito, já que ele era apoiado por seu pai. Decidiram, os dois lords, a compartilharem a residência, que o pai de Miriel decidiu ceder integralmente a Owen por ocasião do nascimento da menina que ele julgava ser fruto do casamento. A verdade é que o velho Lorde aprendera a amar o genro como a um filho e sabia que os irmãos de Miriel não tinham interesse nem necessidade do castelo que tanto amava. Os dois apenas acordaram que Oari ali residiria até a morte, pelo muito amor que tinha pela propriedade. A jovem irlandesa, desde a irrevogável decisão de retornar a Ulster, foi acometida por insólito mal-estar. Acordava no meio da noite com terríveis pesadelos, onde via-se perseguida em terras de sombras. Constantemente sonhava com Kevin, sendo torturado e morto por um homem transfigurado em fera, que podia ver, de vez em quando, também na vigília. Por isso mesmo, prostrara-se, impressionada e irritadiça. Desde que se casara, recebera do marido a permissão para ter aposentos íntimos em separado, mas desde que se vira abatida por seus pesadelos e suas visões, ele intentava que compartilhassem o mesmo aposento, de maneira que ele pudesse velar por ela nas horas de crise. Mas ela não queria. Preferia a solidão de seu quarto, de maneira a cultuar a eterna e dolorida saudade que trazia de seu único amor, a quem talvez tornaria a ver no regresso à Irlanda. Todas as noites entregava-se às lágrimas em cogitações dolorosas e inquietantes, postada à janela, observando os astros noturnos. Teria Kevin se casado? Certamente. Era tão belo e educado. Talvez tenha se casado com a tal viúva em cujos braços o surpreendeu prevaricando. Talvez tivesse outros filhos além da linda Bragenai, que certamente ele jamais saberia ser sua. Certamente a odiava com todas as forças, pela traição de havê-lo deixado sem ao menos um único bilhete ou uma correspondência tardia. Ou talvez ele se viu livre do fardo daquele relacionamento impossível, pois que jamais chegaram notícias da propriedade da Irlanda de que ele houvesse procurado por seus direitos de homem, após terem de lá partido. Nos entendimentos por carta do responsável pela segurança da fortaleza, que Miriel sempre espreitava a carta de notícias, jamais houve qualquer informe sobre sua presença na propriedade do Oari. Ele não procurou por ela. Ele não buscou informações sobre para onde ela havia partido e não lutou por seu amor. Não amava, era certo. E por causa dele, tão grande em seu coração, não conseguia amar verdadeiramente o marido, sempre tão bom e prestativo para com ela, mesmo sabendo que a pequena que nascera sob a proteção de seu nome, não era sua filha. Ah, como desejaria amar Owen como amava Kevin! Sim, este merecia seu enternecimento. Antes, gostaria de odiar aquele que jamais lhe fora fiel. Kevin não merecia dela um cabedal tão grande e indestrutível desse sentimento que trazia por ele. Miriel acreditava firmemente que ele, poucos dias depois do ocorrido, havia voltado aos braços de sua amante, esquecendo-a por completo. As imagens de sua perfídia traçavam-se novamente ao seu olhar magoado, em seus minuciosos detalhes, arrancando dela lágrimas de despeito e revolta. Dias antes do regresso, Miriel se deixava ficar a maior parte do dia em silêncio e em pensamento,
apenas sorrindo quando na presença de sua pequena e idolatrada filha. Retornaram para a Irlanda com Míriel nesse estado de ânimo. Após este pequeno relato, encontramo-nos, novamente, no dia em que a pequena família retornava a Ulster, e temos, então, Oriche e os sogros ceando no salão principal da propriedade e Míriel, recostada à janela de seu dormitório, observando as estrelas. O que ninguém sabia é que, nos jardins, oculto entre as exuberantes trepadeiras da pérgola, estava apostado um homem que tinha sua atenção totalmente voltada a um certo aposento da propriedade, onde uma dama formosa, iluminada pela luz que vinha do interior, parecia totalmente absorta em si mesma, olhando o velabro. Era Kevin. A ele não foi possível furtar-se à arriscada empresa de invadir as terras agora de Owen, para que pudesse ver, nem que por um único minuto, a antiga amante que jamais esquecera. Estiver ali próximo a ela, nos sucessos que narramos anteriormente, quando Míriel encaminhou-se ao local onde contemplava o pôr do sol, deixando escapar suas lágrimas de saudade. A verdade é que ele, vencido pela atração imensa que o obrigava a aproximar-se dela, maldizendo a si mesmo por não conseguir odiar a pérfida mulher que o traiu sem qualquer motivo e por julgar-se o mais fraco dos homens de estar ali tomado de emoções por vê-la de costas, tão próxima a ele, caminhou para ela intentando abordá-la. Não sabia o que iria dizer. Mas precisava olhar novamente naqueles lindos olhos. Mas, quando estendeu a mão para tocar seu ombro, trêmulo e de coração precipitado, ouviu que seu atual marido se aproximava pelos caminhos do jardim, e ocultou-se novamente. Ouviu o diálogo rápido entre eles e a observou entrar na propriedade. Kevin não conseguiu ir embora. Ficou a espreitar a residência, até que a viu achegar-se a uma janela, que lhe adivinhava ser sua alcova. Permitiu-se, então, ficar contemplando-a, entregue em algum cismar que ele não poderia sondar. Para ele, ela parecia estar triste. Talvez chorasse. Ocorreu-lhe a perigosa ideia de invadir seus aposentos, para vê-la mais de perto. Aquela seria a hora da refeição, portanto, haveria possibilidade de ela estar sozinha. Em um certo momento, viu que ela baixava o olhar até o jardim, como que atraída por ele. O coração do rapaz descompassou-se ao perceber que os olhos dela pousavam na direção dele. Sabia que não seria possível ela o estar vendo nas vagas da escuridão da noite, então permaneceu quieto. Após algum tempo, talvez porque os astros noturnos começassem a ser encobertos rapidamente pela constante camada de nuvens, Míriel voltou para dentro, fechando a janela. Mas Kevin não foi embora de pronto. Ainda permaneceu um tempo de olhar fixo na janela em que a vira, até que a chuva recomeçasse, molhando seus cabelos escuros. Só então ele foi embora, atravessando as fronteiras da propriedade e correndo até seu cavalo, que o esperava a certa distância. Odiava-se por não resistir a esse sentimento que ele não conseguia compreender. Rejeitava a ideia de haver ficado tão emocionado quando próximo a ela. Enfurecia-se consigo mesmo por ter se colocado em perigo apenas para vê-la novamente. Fora quase descoberto pelo tal Lord Owen. Não pôde se esconder adequadamente e teve que contar com a sorte de o adversário não ser um homem perspicaz e desconfiado. Kevin trotava em alta velocidade até o seu lar. Entrou sem fazer qualquer alarde e encaminhou seus aposentos para buscar algum repouso. Sentindo-se impossibilitado de qualquer calma interior, saiu novamente à cata de algum divertimento que o distraísse. No caminho, prometeu-se a si mesmo que jamais faria tal idiotice novamente e que esqueceria Míriel, mesmo que para isso necessitasse procurar para si alguma esposa fiel e dedicada, em cujos braços pudesse encontrar alguma paz de espírito. Ele sempre gostou de crianças. Poderia ter filhos, vários deles, que preencheriam seu coração e sua mente. Com esses pensamentos acorrendo rapidamente, Kevin atravessou os umbrais da taverna de sua preferência, à procura dos amigos de diversões. Capítulo 12. Conhecendo o adversário.
Passaram-se 2 meses desde que Miriel retornara ao lar. Seus nervos estavam gravemente melindrados. Alimentava-se mal e dormia pouco, preocupando seu prestimoso marido, que notava que algum aborrecimento imenso minava suas forças. Kevin retornava quase que diariamente, tentando vê-la entre as flores do jardim. Desistiu de abordá-la quando, no segundo dia de seu retorno, viu-a entregue aos cuidados de uma pequena apetite, que lhe adivinhou ser o fruto de seu matrimônio com Anne. Mordiscado de ciúmes e indignação, decidiu-se em não se aproximar mais do que o necessário para vê-la, pois não resistia à saudade que o torturava. Tomado de fúria que quase o levava ao descontrole, surpreendeu algumas vezes as atitudes carinhosas de Orishi para com a esposa, que sua imaginação excitada de ciúmes fazia parecer escandalosas. Desgostoso, via que Miriel correspondia aos carinhos do novo marido com um sorriso no rosto, julgando, por isso, que ela o amava. Conjecturava se ela já não o amava desde antes, tecendo aquele romance proibido apenas para divertir-se com um aldeão. E foi assim que, irritado, desgostoso, despeitado, resolveu buscar o matrimônio entre as moças da aldeia, para encontrar algum refrigério ao seu mal de amor. Após avisar a família e a Thompson, procurou pela família de Mary e iniciou as negociações de dote e outros detalhes da corte. A esta altura, como já informamos, Kevin era um oficial de alto posto na guarda dos soberanos do Ulster. Sua situação financeira e social havia se tornado mais cômoda e havia angariado algum respeito, inclusive para os negócios dos sítios da família, na criação de cavalos. Apesar de sua vida desregrada, foi aceito alegremente pela família de Mary, e mais ainda por ela mesma, que suspirava pelo Adonis irlandês desde anos antes, sem jamais ser notada por ele. Thompson acompanhava tudo sem conseguir regozijar-se inteiramente com o acontecido. Conhecia o discípulo e sabia que não eram os sentimentos de amor ou a tentativa vera de reconstruir os próprios caminhos que o moviam. Suspeitava, pelas notícias que recolhia, que Kevin era movido tão somente pela precipitação e pelo despeito. Chamou-o para uma conversa franca quando foi informado por ele de suas intenções. Questionou-o e aconselhou-o. Mas o rapaz não arrefeceu os intentos. Thompson temia por Mary, que poderia sofrer inocentemente as consequências dos desvarios do filho do coração. Temia também por Kevin, que, ao seu ver, comprometia-se com o destino por não raciocinar convenientemente cada passo do caminho. As coisas iam a este ponto quando, em uma bela tarde, Kevin foi procurado por um dos servos da fortaleza Oari que questionava-o sobre os seus cavalos. Ele representava seu amo, Lord Orishi Wen, que intentava adquirir alguns equinos. No primeiro momento, o rapaz irlandês pensou em passar o encargo para seu irmão, mas de repente a ideia o agradou. Iria tecer relações com aquele que imaginava seu adversário. Queria conhecê-lo, para saber por qual espécie de homem Miriel o havia trocado. Foi assim que foi introduzido no dia seguinte, após alguns ajustes com o serviçal, ao gabinete particular de Orishi Wen, aguardando ser atendido. Viu-o entrar no ambiente, curioso. O trajava-se impecavelmente. Estava muito bem alinhado. Diferentemente de si, ele possuía o talhe magro. Seus cabelos eram curtos, um tanto ondulados, mas muito bem penteados. Era um pouco mais alto que Kevin e possuía olhos muito negros e penetrantes. Tinha fisionomia agradável, mas era atraente, não tanto por seus pendores físicos, mas por transparecer simpatia e bondade nos olhos. Ao ver Kevin, ao contrário do que se esperava de um lorde de sua posição, estendeu a mão cordialmente, sorridente e afável, cumprimentando-o. Tal atitude surpreendeu enormemente o rapaz, desarmando-o. Entretiveram as negociações preliminares e, em breve tempo, ao contrário do que intentava Kevin, estavam conversando informalmente, como colegas de mesma posição social. Orishi simpatizara à primeira vista com o rapaz e, em breve,
Descobriam que tinham vários gostos em comum no ramo da arte, apesar de o Lord não ser dado à execução de suas preferências, sendo apenas um admirador apaixonado. Kevin disponibilizou seus cavalos para que Orishi mandasse escolher aqueles que melhor lhe aprovessem e, com muita surpresa, foi informado de que ele o faria pessoalmente, com seu auxílio e o favor de suas recomendações de profissional. Após os primeiros dias de entendimentos, Kevin foi convidado a cear com a família Wen, para que estabelecessem uma conversa de negócios enquanto desfrutavam de uma bela ceia e de algum entretenimento saudável. Orishi informou ao jovem que seu sogro, sua sogra e seu séquito empreenderam uma pequena viagem ao norte, em visita a parentes e em recreação. A verdade é que o Lord ansiava por cultivar amizades fora das conveniências dos homens de sua posição social, que buscavam sempre interesses próprios. E como simpatizara grandemente por aquele oficial negociante de cavalos, não regateava oportunidades de estreitarem os laços. Kevin pensava no convite sentindo insólita emoção. Um jantar significaria rever Miriel, sem a menor dúvida. Desde que retornaram, Kevin não pousara seus olhos nos dela. Sentia imensa necessidade de chegar o mais próximo possível e estava ali a oportunidade. Mas sua consciência o advertia, pois não encontrara em Owen um adversário a ser eliminado, mas um homem bom e gentil. Sentia também por ele imensa simpatia e uma crescente consideração. Mas acima de tudo, precisava pousar os olhos em Miriel. Encontro-me, meu senhor, sem palavras para manifestar minha admiração por tua boa vontade para comigo, respondeu ao Lorde, após o convite. Horas, meu caro oficial, creio que as melhores palavras sejam: aceito o teu convite, dizia Orishi segurando no ombro de Kevin. Pois bem. Está aceito. Se tiveres uma esposa, ela será muito bem-vinda nesta casa. Não sou casado, meu senhor. Mas és jovem. Deves ter uma mãezinha que eu estimaria conhecer. Tenho mãe e irmão. Pois faço questão de que venham. Sorrindo, Kevin prometeu atender o convite, mas não poderia comprometer-se com a mãe e o irmão. Alegou que tinham compromissos assumidos e prometeu que haveria outra ocasião de apresentá-los ao gentil Lorde. Na verdade, ele não queria envolvê-los na perigosa malha daquela situação. A mãe certamente não concordaria. O irmão encher-se-ia de temores. Por isso Kevin demandou ao lar, sem nada comentar com a família, além de suas negociações comerciais, que todos imaginavam estarem sendo levadas a termo com os servos do castelo. Neste mesmo dia, Orishi procurou pela esposa para informá-la do jantar no dia seguinte. Miriel não sabia que o marido negociava com Maki-kan. Não era costume das mulheres imiscuírem-se em assuntos masculinos. Portanto, a moça não suspeitava que Kevin havia estado ali, tão perto dela, por alguns dias. Orishi a encontrou nos aposentos íntimos, sendo auxiliada na toalete por Alvi, pois preparava-se para dormir. Ele adentrou o aposento após fazer-se anunciar. Pois não, meu senhor. Minha Miriel, vim pedir-te providências junto aos servos deste castelo para recebermos um convidado amanhã para o jantar. Trata-se de um negociante com quem estabeleci alguns contratos e gostaria que ele fosse bem recebido em nosso lar. Perfeitamente, meu senhor. Ele estará acompanhado da família? Não. Virá sozinho. Não te preocupes. Amanhã cedo tomarei as providências para que teu convidado se sinta no próprio lar. Intentas algum entretenimento após o jantar? Sim. Já avisei os músicos. Meneando a cabeça respeitosamente, Miriel aqueceu, cordial. Orishi levantou-se para sair, mas estacou no caminho, retornando e sentando-se em uma poltrona de frente à esposa. Com um olhar, indicou a Alvi que ela deveria deixar o aposento e aguardou ficar a sós com a consorte, dizendo por fim: tenho notado que estás muito abatida, minha cara.
Tenho me preocupado bastante. Não precisas. Estou bem. Subitamente, o Lorde pegou a mão de Miriel e a auscultou, olhando-a com olhos intensos. Poderias dizer-me as razões de teu desgosto de maneira que eu as possa extirpar de tua vida? Eu teria enorme satisfação em vê-la feliz. Retirando a mão, de olhos baixos, a moça respondeu. Nada me falta, meu marido. Estás preocupado sem motivos. Sou mulher e tenho indisposições, somente isso. Mas tens visões e pesadelos. Encarando-o, Miriel interrogou. Achei que não apreciavas estes assuntos. Realmente não aprecio. Mas quero ajudar-te. Desde que chegamos que noto teus sintomas intensificando-se. Talvez necessitemos outros facultativos. Levantando-se, tomada de alguma ira contida, Miriel a ditou extravasando sua insatisfação nos olhos. Não estou doente, milord. Já o disse. Mas ficarei se tu me pressionares desse modo. Peço a gentileza de deixar-me concluir minha toilette, de maneira que eu possa descansar. Orisha viu virando-se de costas, encerrando o assunto. Sem ânimo para insistir, foi até ela e beijou sua testa, saindo em seguida. Na porta, porque recordou-se de alguma coisa, estacou e voltou-se novamente para ela, dizendo em tom educado. Esqueci-me de informar-te, minha esposa, que o convidado que receberemos amanhã chama-se Kevin McCann. Negociarei com ele alguns cavalos para os serviços e para a guarda. E como sei que ama estes animais, quero também presentear-te com algum exemplar de boa estipe. Miriel sentiu o impacto da informação arrebentando-lhe o ânimo. A muito custo não fez qualquer demonstração diante do marido, que a observava, atento. És muito gentil, meu senhor, disse esboçando um sorriso e meneando a cabeça. Sem mais o que dizer e decepcionado por não a empolgar com o presente que oferecia, Orishi respirou profundamente e despediu-se, cordial. Mas tão logo ele deixou o quarto, a jovem dama caiu sentada em sua poltrona. Extrema palidez envolveu suas faces. Suas forças decaíram de tal maneira que ela pensava que iria desmaiar. Quando Alvi tornou ao trabalho, assustou-se com a aparência de sua protegida e correu para buscar sais para cheiro. O que houve, milady? Oh, céus, vou chamar o Lorde. Não. Não ouses, Alvi. Já vou melhorar. A boa ama auxiliou chegar até o leito e deitar-se, cobrindo-a gentilmente. Já refeita, a moça permitiu que 2 lágrimas rolassem por seu rosto, sob o olhar atento e compungido de Alvi. Talvez porque a emoção que sentia a fragilizasse, ela segurou nas mãos de sua ama e soltou quase como em um sussurro. Kevin virá aqui amanhã para jantar conosco. Será alguma brincadeira do destino, Alvi? A serva não pode responder. Ficara totalmente atônita com a informação. Apenas beijou as mãos de Miriel e a aconchegou nos braços. Buscou dar-lhe algum elixir que induzisse o sono, pois sabia que a moça sentiria dificuldades de repousar. Depois de uma noite agitada, ao contrário do que supunha a serva, Miriel acordou com nova disposição. A estranha moça, por força do próprio orgulho, ergueu-se do leito disposta a sufocar dentro de si o sentimento que a esmagava. Sim, receberia Kevin para jantar. Mas não se trairia um só momento. Certamente que ele sabia que iria encontrar e tentava submetê-la a essa humilhação. Pois ele iria surpreender-se com ela, caso supusesse que encontraria uma mulher destruída pelos sentimentos por ele. Ao contrário. Daria a ele o gosto de vê-la feliz ao lado do marido. Tomou as providências de maneira a fazerem desfilar aos olhos do antigo amante o luxo de que se via cercada. Queria humilhá-lo. De quando em vez, vencida por si mesma, entregava-se a elucubrações doloridas, mas vencia seu próprio ânimo com sua vontade. Na hora aprazada,
foi arrumar-se com esmero. Normalmente não se preocupava tanto com a própria aparência, mas naquele dia queria estar bela. Recordou-se de como se esmerava em ajeitar-se para encontrar com Kevin à beira do riacho, para que ele pudesse sussurrar aos seus ouvidos seus doces elogios. Ela sabia que ele apreciava que ela estivesse com os cabelos soltos e o tipo de vestido que, de certo, chamaria sua atenção para ela. Míriel inquietava-se a cada minuto. Em breve, estaria diante dele. Não o via há mais de 3 anos e a saudade oprimia seu coração. Mas ela conteve-se e apresentou-se ao salão para o marido, de maneira natural e agradável. Vendo-a, Oriche admirou-se. Estás tão bela, minha querida. E vejo que estás mais disposta que ontem. Sim. Acordei melhor. Eu disse que o senhor não precisava se preocupar. Na hora exata, o servo anunciou McCann, que acabara de chegar à propriedade. Foi introduzido com as deferências merecidas por um lord e cumprimentou-o com simpatia. Mas Kevin não olhava para o lado. Seu coração acelerava-se cada vez mais, pois sabia que Míriel estava ali, bem ao lado, aguardando ser apresentada. Míriel, quando viu, teve que reter todas as próprias forças para não ter um dele que o abandonar a sala em pranto. Ele estava trajado com sua indumentária de cavaleiro do rei, com as insígnias e honrarias. Era o mesmo, porém ainda mais vigoroso do que antes. Era o seu Kevin. Os olhos cinza e os cabelos que ela tanto apreciava serem agitados pelo vento da colina. O mesmo belo sorriso de sempre e os trejeitos educados. Como sentira saudades dele. Vendo-o, certificava-se de que Bragnai, fora os cabelos avermelhados que herdara da mãe, em tudo era ele. Por um momento sentiu um arrepio. Será que o marido desconfiava, por causa da grande semelhança, principalmente dos olhos? Mas Oriche estava tão espontâneo como sempre fora. Não. Certamente ele jamais suporia que ela, como filha de um lorde, travaria relações com um soldado ou um aldeão. De certo ele imaginava que o pai de Bragnai estava entre os filhos dos amigos do pai, que de tempos em tempos frequentavam aquele castelo. Oriche apresentou então a esposa ao novo conviva. Míriel pousou nele os olhos e sentiu um frêmito a sacudindo. Seu coração descompassava-se, traindo-a. Também Kevin sofreu a repentina emoção, cumprimentando-a respeitosamente e elogiando-a para o marido. Iniciou-se a ceia em tom amistoso. Míriel comportava-se como se jamais houvesse visto Kevin em sua vida. Tamanha desenvoltura e naturalidade o desconcertava um pouco. O rapaz procurava, discretamente, medir-lhe as atitudes e admirou-se de sua capacidade de fingir. Em atitudes delicadas, viu-a dirigindo ao marido carinhos e gentilezas que o faziam queimar de ciúmes. Oriche empolgava-se com tamanha solicitude e meiguice vinda da esposa e sorria, satisfeito. A certa altura, conversavam animadamente os 2 varões, quando Oriche, tentando ser gentil, disse para Kevin: Meu caro, é jovem e inteligente, além de talentoso. Percebo em ti as excelentes qualidades de um homem promissor. Apenas uma coisa te falta. Sorrindo, Kevin meneou a cabeça, em agradecimento ao elogio, e questionou: Mas o que seria, milord? Talvez as moedas abarrotando meus cofres. Não, meu amigo. Falta-te um tesouro muito mais valioso, que o ouro não poderia te comprar. Mas o que seria? Ora, mas é muito óbvio. Falta-te uma esposa para alegrar teus dias. Todo homem necessita de uma mulher ao seu lado para que a vida se torne mais amena. Sem elas, meu jovem, transitamos desgovernados e inquietos, sem que nada nos satisfaça plenamente. No mar da vida, se somos, os homens, o leme do intrépido navio nos destinos do mundo, a mulher será o vento que toca as velas, permitindo o movimento. Bela comparação, milord,
Mas hás de convir que existem mulheres que são a tempestade que pode naufragar o navio, falou olhando significativamente para Miriel, que baixou o olhar. Oriche riu-se gostosamente, sem notar a insinuação de Kevin. É bem verdade. Mas também é verdade que o bom marinheiro não teme as tempestades do mar. Antes, regozija-se em vencê-las. Mas, vento ou tempestade, são elas que imprimem movimento em nossa vida. Owen sorveu um pouco do vinho que regava a refeição e olhou novamente para Kevin, com um sorriso amável. Não pensas em te casares? Miriel empalideceu e disfarçou tornando a refeição. Fingiu não se interessar pelo assunto, chamando uma serva e pedindo-lhe alguma coisa. Kevin notou-lhe a palidez e decidiu alongar as considerações. O que o senhor, milord, poderia me falar da experiência do matrimônio, para que eu me sinta convencido a buscá-lo? Perguntou sorrindo. Miriel ergueu os olhos fitando Kevin e depois olhando fixamente para Oriche, deixando claro que estava interessada em sua resposta. O Lorde olhou também para a esposa, pegando a sua mão que estava pousada na mesa, em uma atitude pouco discreta. Mas ele se sentia à vontade perto de Kevin, e não sentiu a necessidade de conter suas atitudes. Disse por fim, com o olhar suave pousado nos olhos da esposa, sem desviar-se. O que posso dizer, meu caro Kevin, é que o amor é uma concessão do céu para a vida das criaturas. Não existe felicidade maior que amar e ser amado. O matrimônio com minha linda esposa, para mim, foi um oásis no deserto de minha vida. Miriel representa minha alegria e minha esperança e nossa filhinha a dádiva suprema que Deus nos concedeu. Creio que não haverá riqueza ou poder na vida de um homem que possa trazer mais regozijo do que compartilhar a vida com a pessoa que amamos. Oriche beijou a mão da esposa, em um arrombo de emotividade, e ela corou ante o ato imprevisto. Kevin também corou, sentindo-se tremer de ciúmes e indignação. Levou a taça à boca para disfarçar suas inquietações e já estava sorrindo novamente quando Oriche voltou a olhar para ele. Vejo, milord, que és um privilegiado nas questões do sentimento. Encontraste uma esposa digna e bela para alegrar teus dias. Mas devo dizer que tiveste sorte, pois em minha vida já me defrontei com mulheres que não mereceriam qualquer consideração ou respeito de um homem. Antes, ao contrário, mereceriam serem desmascaradas perante a sociedade, de maneira que não mais pudessem sujar com sua perfídia e vileza a honra dos homens desavisados que se deixam envolver por elas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Oriche encarou Kevin, interrogativo. Miriel ficara pálida. Temia que seu marido a fitasse e notasse seu constrangimento, por isso voltou o olhar para a refeição, tentando conter a própria indignação. O rapaz arrependeu-se de haver dito o que disse, expondo-se daquela maneira. Recompôs-se, sorrindo amigavelmente. Com afeição piedosa, o Lorde dirigiu-se a ele, afável. Oh, meu jovem, vejo que trazes o coração partido. Já experimentaste o desgosto nos campos do amor. O rapaz irlandês, para amenizar o clima, imprimiu tranquilidade ao semblante e falou em tom agradável. Oh, não, milord. Apenas conheci muitas pessoas em minha vida e já presenciei situações de todos os tipos. Bem, na verdade, sou também um homem de sorte. Não sou casado ainda, mas estou noivo de uma donzela cujos dotes e virtudes são comparáveis aos de uma rainha. Em breve, estarei contraindo núpcias e tecendo em minha vida a felicidade que acabas de me narrar. As mãos de Miriel esfriaram e ela sentiu-se tremer. Sem controlar-se, olhou para Kevin significativamente e surpreendeu-se por notar que ele também a olhava firmemente, como a medir-lhe as atitudes ante sua revelação. A moça irritou-se profundamente por haver se intrigado daquela maneira. Tentou controlar suas reações, enquanto via o marido sorridente, cumprimentando e parabenizando seu ex-amante.
a muito custo, ergueu a taça para o marido, dizendo com um sorriso enigmático: Meu marido, não seria ocasião de um brinde? Notícias tão alvissareiras pedem comemoração. Orish ergueu um brinde. Saúde à nova família que se há de formar. Desejo-te, meu caro, a felicidade que encontrei nos olhos de minha Miriel. Kevin inquietou-se ante a significação daquele cumprimento inusitado. Mas sorriu, recebendo o brinde. Miriel ergueu a taça, embora não fosse usual a uma mulher. Disse sorridente: Também eu saúdo, Senhor, e desejo-te a felicidade que eu mesmo encontrei no matrimônio. Kevin meneou a cabeça, disfarçando a contrariedade. Terminada a refeição, Miriel pediu licença ao marido para retirar-se e recolher-se. Alegou estar cansada e queria ainda ver sua Bragnai antes de dormir. Orish já ia aquecer, quando pareceu recordar-se de alguma coisa importante, e disse: Querida, antes de te recolheres, quero deixar acertado com nosso convidado para que traga aqui alguns cavalos de maneira que escolhas um somente para ti. Quanta gentileza, meu marido! Mas não necessita te preocupares comigo. Caminhando até a esposa e acariciando seu rosto, disse olhando para Kevin: Ela ama cavalos, meu amigo. E faço questão de que os tenha. Peço trazeres alguns para que ela escolha. Amanhã ficarei fora uma parte da manhã por conta de negócios, mas confio em tua experiência para ajudares minha esposa a escolher um bom animal, que atenda aos seus gostos, até eu voltar e concluirmos o negócio. Mas claro, meu senhor, trarei os melhores cavalos da Irlanda para que tua esposa a escolha. Talvez eu possa conseguir algum árabe de bom porte. Orish novamente o encarou com olhar interrogativo. Engraçado falares, pois ela possui, deveras, um cavalo árabe, que ama. Como sabias a preferência de minha esposa? Kevin desconcertou-se, mas sorriu e disse: Não sabia. Mas negocio cavalos desde criança. Com a prática, sempre adquirimos algum tato psicológico para o gosto dos clientes. O semblante de Orish se desanuviou e ele permitiu que a esposa se retirasse, marcando para a parte da manhã a escolha do animal. Miriel subiu as escadas elegantemente, sendo observada pelos dois homens. Chegou ao quarto e sentou-se ao leito. As lágrimas não mais encontraram obstáculos, e ela chorou. Alve, que estava a postos, foi até ela e acariciou seus cabelos. Ah, minha menina! Em meio a tantos negociantes de cavalos nessas paragens, eu amo negociar justamente com este. Miriel ficou em silêncio. Arrumou-se para dormir com os pensamentos em confusão. Kevin iria se casar. Mas o que esperava? Não passou todo o tempo em que estivera fora preparando-se para sabê-lo já casado e feliz? Porém, não se preparara para vê-lo dar a notícia com tamanha alegria. Ouvira de sua boca a alusão clara quanto às mulheres que não merecem a consideração de um homem. Era assim que ele a via. Ora, mas fora ele quem a traíra vergonhosamente. Não estava, poucos dias antes do dia planejado para se unirem em matrimônio, jogado nos carinhos de outra, que não ela. No entanto, ele se comportava como se fosse a vítima, magoado e rancoroso. Mas o que importava, afinal? Tudo o que viveram não passou de uma grande ilusão. Ele jamais a amara, pois, se amasse, não a teria traído como fez. Contudo, ela não conseguia esquecê-lo. Seu coração fremia por ele, tal como no primeiro dia em que se viram. Também ele deixara escapar a mágoa que, certamente, residia em seu peito. Mas seria mágoa de amor, ou vestígios de algum ódio implacável. Não importava. Ela estava casada com um homem bom e gentil, que a acolheu mesmo estando ela grávida de outro. Acolheu também sua linda Bragnai, protegendo-a com o poderoso nome e direcionando para ele os desvelos que somente um pai teria.
Ah, sua Bragnai. Era filha de Kevin, o seu inesquecível amor. Ela era a flor nascida da saudade e da solidão. Era o símbolo que jamais a deixaria esquecer que amou um homem com toda sua alma e com todo o seu ser. Miriam recostou-se no leito, tampando a boca com as mãos, para conter os soluços que escapavam. Aquietou-se e acalmou-se, aos poucos, na penumbra do aposento. Dispensou Alve e adormeceu, exausta. Kevin, após o compromisso, deixou a propriedade de coração o preço. Não tinha a menor dúvida de que ainda amava Miriam com toda a força. Desconfiava também da reciprocidade desse amor, pois surpreendera algumas reações em seus olhos e a palidez que a invadiu ante a notícia de seu noivado. Ou talvez não passasse de orgulho ferido. O rapaz dirigiu-se ao lar, sufocado pela angústia e pela saudade. Recordava a cada gesto de carinho entre o casal e sentia-se estremecer de despeito. Miriam tinha uma filhinha de seu casamento. Ele tanto desejara os rebentos daquele amor que sonhou viver. E ela construíra com outro a família que lhe sonhara para si. Desejo-te a felicidade que encontrei nos olhos de Miriam, dissera o Lorde para ele. Também ele somente encontrara nos olhos de Miriam aquele sentimento. Enquanto cavalgava, o rapaz tinha ímpetos de trucidar o adversário que ousava tocar na mulher que adorava. Mas eram apenas ideias insensatas. O Lorde era um bom homem, gentil e educado, cordial e amistoso. Não conseguia ver nele o destruidor de seus sonhos. Foi Miriam que os destruiu. Ele era apenas mais uma vítima. Kevin pensou em procurar as libações, para esquecer. Mas não tinha ânimo. Foi para casa e subiu aos aposentos depois de algum entendimento com o irmão e a mãe, sem dizer de onde voltava. Em seu quarto, sentou-se ao leito e pegou nas dobras da veste o lencinho bordado, cheirando-o. Lançou-o longe depois, tomado de fúria. Passou as duas mãos nos cabelos e respirou profundamente, erguendo-se para buscar o lenço no chão. Guardou-o novamente e chamou seu criado de quarto para auxiliá-lo. Tinha que dormir, pois logo cedo teria que atender ao pedido de seu ilustre cliente. Porque, entre tantos negociantes, o Lorde o havia escolhido. Que tipo de maldição era esta que o aproximava novamente de Miriam, logo através do marido? Estaria o destino rindo-se dele, ou testando-o? Não, ele não deveria atender ao pedido do Lorde. Enviaria Kennedy para a negociação e manter-se-ia longe daquela pequena família, para não desgraçar a si mesmo e a eles. Sim, essa seria a melhor solução para o caso, em respeito à confiança e cordialidade com que fora tratado por um lorde. Devia também respeito a Mary, a pobre moça que o amava e que confiava em sua honra de cavalheiro. Havia também seu irmão e sua mãe, além do bom e velho professor, que o amava como filho. De todos eles deveria lembrar-se. A todos deveria respeitar e preservar. Sua rebeldia ante a impossibilidade daquele amor já havia trazido suficientes desgostos e lágrimas a si mesmo e a todos os que o amavam. Aquela seria uma boa hora para conformar-se e seguir em seus deveres, com retidão e perseverança. Por conta própria buscara o noivado com uma moça inocente, que merecia dele a consideração de não brincar com seus sentimentos de donzela. E no meio de tudo isso havia uma criancinha inocente e indefesa. Que tipo de ser humano ele seria se ameaçasse um serzinho frágil com seus desvarios de homem? Também ele fora criança e tivera os pais a lhe proteger os primeiros passos na vida. Seria justo permitir-se qualquer atitude temerária que prejudicasse a segurança do lar da pequenina? Até onde se permitiria ser tão egoísta e orgulhoso? Não, 1000 vezes não. Casar-se-ia com Mary e com ela deixaria-os ter. Se era forçoso admitir não ser possível deixar de amar Miriam, era também conveniente amar Mary da maneira como podia, mesmo que como amiga de existência. Era seu dever dedicar-se em dar-lhe paz e segurança. Em breve,
teriam filhinhos iluminando o lar e esse sentimento arrebatador se acalmaria, com o passar do tempo. As circunstâncias impediram-lhe de concretizar seus sonhos de amor desde o princípio. Para alcançar seus objetivos, planejou um crime, sem cogitar das consequências dele. Hoje, conhecia o adversário que elegeu apenas por amar Miriel e era forçado a reconhecer que ele não merecia ser daquela maneira engodado e ultrajado. Também a própria família e amigos não foram sequer cogitados. Não conhecia profundamente os pais de Miriel, mas jamais soubera de algum fato desabonador sobre o Ari que justificasse atraiçoá-lo em seus desvelos paternos. Desde o início, só pensara em si mesmo e na sua íntima satisfação. Não planejara amar Miriel. Bem na verdade, quando a viu pela primeira vez teve a impressão de que esse sentimento incompreensível habitava seu coração desde antes de ele se compreender um homem. Era um sentimento maior que ele mesmo. Talvez, como dizia Thompson, existissem mesmo sentimentos originados em lugares para além da existência humana. E, se provinham de lá, somente lá poderiam ser vividos, em sua plenitude. Sim, talvez existiria um lugar, que não nesse mundo, onde ele e sua Miriel poderiam se amar e jamais se apartarem, sem necessitarem ofender quem quer que fosse. Embora apreciasse os raciocínios complexos, Kevin jamais havia se deixado questionar seriamente sobre o destino humano com essa abrangência. Mas, agora, o amor que sentia o desafiava a cogitar teorias mais complexas sobre o porquê da vida. A vida humana era tão curta e efêmera, diante de um sentimento que lhe parecia imensurável. Haveria mais, talvez, que aquilo que lhe impressionava os sentidos. Talvez necessitasse respeitar as indevassáveis leis da vida que deliberavam seu destino, malgrado sua vontade. Talvez fossem reflexos desse ser superior que governava todas as coisas, que a religião chamava de Deus, e que ele jamais se dera ao trabalho de compreender. Com tanto poder sobre todos os destinos, seria esse ser alguém dotado de caprichos e dificuldades eminentemente humanas, como orgulho e egoísmo. Não seria possível. A própria vida se encarregava de desabonar essa tese. A harmonia da natureza, as estrelas no céu, a perfeição com que a vida sustentava a vida diziam de uma inteligência maior e perfeita, isenta dos prejuízos humanos, que colocariam toda essa estrutura a perder. Esses pensamentos acudiam rapidamente, oferecendo algum refrigério de lógica à sua mente excitada. A facilidade com que as ideias que se sucediam encantavam o rapaz, que se sentia mais tranquilo e sereno. O fato é que tais ideias, embasadas na lógica e na moral, lhe eram inspiradas por anônimo benfeitor que por ele zelava e se compadecia de sua luta. Inspirava-lhe melhores procederes e melhores resoluções, de maneira que ele pudesse se reequilibrar e vencer as provas que ele mesmo se impusera naquela existência. Tal entidade, lucilante e bela, dissera de sua condição bem-aventurada para atenuar a angústia de seu discípulo, que gemia no mundo entregue aos desatinos. Viera e com ele estabelecer a sutil ligação, dando-lhe recursos para fortalecer-se e seguir dignamente sua trajetória. Kevin não era um privilegiado. Na verdade, esses doces anjos guardiães acorrem todos os dias à terra, em socorro aos homens no mundo. Vêm enxugar suas lágrimas e consolar seus tormentos, sem cogitarem a origem do mal que os acomete, sem julgarem as atitudes treslocadas que os conduziram aos vezames que experimentam, sem os envergonhar com a luz de que são portadores. Descem aos cátares, às prisões, aos refúgios do crime e da desgraça, aos cantos obscuros e vis onde a ignomínia governa, sejam estes pobres ou luxuosos. Suportam sorridentes tudo quanto lhes magoa a sensibilidade adquirida nos séculos de esforço evolutivo, obrigam-se a sacrifícios dos mais acerbos, a maioria desnecessária à condição evolutiva que envergam, tão somente para acariciar anonimamente a face de um ser amado que, teimando no caminho ascensional, ficou à retaguarda. Tudo isso fazem para soprarem aos ouvidos destes seres alguma noção superior,
alguma ideia de Deus e do universo, para que, de alguma maneira, possam lhe insuflar refrigério, esperança e ânimo para as lutas na terra. E o fazem anonimamente. A maioria dos homens sequer lhes sentem a presença gloriosa, a não ser pelo súbito bem-estar que provocam. Jamais recebem qualquer testemunho de gratidão e quase nunca sua existência é lembrada, a não ser quando seus discípulos se encontrem em situações onde a força das circunstâncias os obriguem a crer no auxílio divino e rogar pela presença dos emissários divinos. Dos homens, a mais das vezes, recolhem somente a indiferença e o ouvido de seus alvitres carinhosos. Mas nunca esmorecem e nem com isso se desanimam ou recuam de seus deveres, assumidos por força da própria vontade e do amor que envergam. E, a cada pequena brecha de sanidade ou de equilíbrio, se postam novamente ao lado de seus amores. Esse tipo de amor superior é incompreensível aos homens ligados à crosta, pois é isento de qualquer paixão ou materialidade inerentes à condição terrena. Provém das virtudes em seu mais alto grau. Temos alguma ideia dele somente quando nos damos a ler a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, que o apóstolo da gentilidade legou ao mundo. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Capítulo 13. Entendimentos e desentendimentos. Despertando no dia seguinte, Kevin ergueu-se do leito prestes para avançar nas suas obrigações de todo o dia. No dia anterior, havia cogitado deixar o irmão cuidar dos negócios dos cavalos com Anne, mas agora, naquela manhã, queria ir até Miriel. Estaria sozinho com ela por algumas horas, até que o marido retornasse. Poderia falar-lhe livremente. Poderia pedir satisfações que aguardava desde o maldito dia em que se achou abandonado por ela. Seria a despedida desse amor. Ouviria dela o que precisava e daria por encerrado esse episódio em sua vida. Seguiria adiante, casando-se e deixando-os ter. Mas precisava ouvi-la. Recordou-se dos insucessos da primeira vez que intentou deixar a Irlanda, despedindo-se dela. Mas agora era diferente. Ela o abandonou, o traiu. Não recuaria de seu intento. Aprontou-se com esmero, recordando-se de seus encontros matinais na beira do riacho. Quantas saudades sentia daquele tempo em que agiam como dois namorados inocentes, caminhando lado a lado pelas belas colinas, ou trocando olhares apaixonados. Com a ajuda de um servo, escolheu alguns animais e os emparelhou para levar ao castelo Ari. Foi recebido pelos serviçais e aguardou a esposa do Lorde no pátio externo, apeando e pondo-se a contemplar o jardim, onde muitas vezes se escondera para vê-la nos últimos meses. Uma grande comoção o tomava. Ouviu passos se aproximando e respirou profundamente. Virou-se para cumprimentá-la, cordialmente. Achou que ela estava mais linda que o costume naquela manhã, talvez por afigurar-se o último encontro entre eles. Encararam-se, sem constrangimentos. Pareciam magnetizados, embora inconveniência. Deles extravasava o sentimento que nutriam, sem barreiras. Miriel passou em revista aos animais, em completo silêncio, durante vários minutos. Seus olhos estavam úmidos. Pediu alguns informes rápidos, e Kevin respondeu com poucas palavras. O Adonis irlandês estava ansioso, pois não encontrava ensejo para a conversa que pretendia, diante das emoções que o tomavam. O tempo passava e em breve o Lorde voltaria ao lar. Depois de vários minutos, Miriel dispensou os servos com um maneio de cabeça. Virou-se para Kevin, tentando imprimir o máximo de frieza que podia no olhar. Poderias me explicar, senhor, como foi que estabeleceste negociações com meu marido? O rapaz surpreendeu-se com as palavras diretas.
respondeu sem titubear. O futuro sogro de meu irmão, que é carpinteiro, foi contratado por teu pai para reparar a residência. Acabou por indicar-me, sem que eu pudesse interferir. E por que aceitaste a oferta? Por que simplesmente não declinaste? Com um olhar interrogativo, o rapaz esboçou um sorriso de indignação. Perguntou por fim, desafiando. E por que eu deveria, se é um bom negócio? O que me impediria? A sensatez, talvez. Mas creio não ser exatamente um pendor teu. Kevin irritou-se. Caminhou até ela e a encarou. Não compreendo. Para mim, falas através de enigmas. Sofreste algum acidente que o tenha desmemoriado? Talvez alguma pancada na cabeça. Mas não poderei crer, mediante tuas insinuações de ontem. Faça-te clara, milady. Miriel ergueu o nariz, atrevida e irritada. Seus olhos fumegavam. Oh, sim. Queres clareza? Pois bem. Serei clara. Não convém que sequer convivamos no mesmo país. Convém menos ainda que tu me adentres o lar. Estou sendo suficientemente clara? Ou o senhor ainda não me compreendeu? Senhora, sou totalmente indiferente à tua pessoa. Tua presença não suscita em mim quaisquer sentimentos ou reações. Para mim, és esposa de um cliente, somente isso. Portanto, sinto muito se minha presença desconcerta este ponto. Sim, és indiferente. Já o eras, Sr. Kevin McCann. Eu somente não havia notado. A moça passou por ele, caminhando rapidamente, mas ele segurou o seu braço, tomado de irritação. Como ousas falar de meus sentimentos por ti? Tu, que simplesmente me abandonaste, sem qualquer explicação, me falas de indiferença. Querias ver-me arrebatado por esse amor até hoje, após tua pérfida atitude? Não, 1000 vezes não. Tu bem mereces de mim a indiferença que hoje te ofereço. E tenho pena de teu marido, que me parece um bom homem e teve a má sorte de consorciar-se a ti. Eu agradeço o bom Deus, senhora, que me salvou a tempo, pois também eu iria cometer esse erro. Mas é muito engraçado que fales de perfídia, Sr. Kevin McCann. Tu, o rei dos traidores. Sim, falas de minha perfídia e ouvidas a tua, que ocasionou toda a nossa tragédia. Fala, pois podereis falar com propriedade do assunto tão comum em tua vida. Falas de minha fuga, Senhor, e esqueces que dias antes estavas repetindo no ouvido de outras mesmas palavras e juras do que deitava em meus ouvidos. Assim convém a um covarde acusar e esquecer os próprios delitos. Kevin calou-se, de olhos arregalados. Pensou por alguns instantes e perguntou, em voz baixa, enquanto Miriel arfava de indignação. Do que falas? Desconheço do que me acusas. Ah, desconheces. Não estavas, poucos dias antes de nossa fuga, na casa de uma certa viúva de tua vila, dando a ela o teu amor? O rapaz empalideceu. Embora Miriel se debatesse, ele não a soltava. Continuou, com voz suplicante. De onde tiraste tal ideia? De certo de conversas esparsas de tuas servas. Deixaste-me por causa de um boato. Não foi boato. É a verdade e bem poderias admitir, para que eu não te considere tão indigno. É um boato. Por que não me perguntaste sobre o ocorrido, em vez de simplesmente me deixar sem qualquer explicação? Como podes ter sido tão fácil abandonar-me, quando dizias que me amava? Eu não precisava perguntar-te, pois eu presenciei tua traição. Como assim? Eu estava lá. Procurei-te naquela noite. Disfarcei-me para encontrar-te, pois estava louca de saudade. Arrisquei-me e saí na calada da noite. Cheguei à vila e te vi entrando na casa da tal senhora.
Kevin engoliu seco. Estava atônito. Pensando um pouco, perguntou. Mas o que a faz pensar que o fato de eu entrar na casa de alguém me faz amante dessa pessoa? Eu te espreitei da janela do aposento. E vi quando a tal mulher chegou ao quarto com um candeeiro e também te vi chegando em seguida, tomando-a como somente o fazem os velhos amantes. Eu vi. Ninguém me contou, senhor. Eu mesma tive a infelicidade de testemunhar que qualidade de homem tu és. Miriel chorava. Kevin estava completamente transtornado. Não podia negar os fatos. A moça continuou. Querias que eu fugisse ainda contigo? Mas tu vieste ao meu encontro. E comigo passaste a noite, dando-me teu amor. Por quê? Porque sou uma idiota. Quis vingar-me de ti, abandonando-te. Quis que tu sofresses como eu estava sofrendo. Mas tu nem sequer te incomodaste. Não vieste atrás de mim. Nada tentaste para compreender o que eu ouvi. Eu somente fiz sofrer a mim mesma, arriscando tudo por tua causa. Kevin a olhou, sôfrego. Como afirmas que não te procurei? Eu acordei na cabana e procurei-te como um louco. Saí correndo para a vila, sem cogitar da distância, pois não me deixaste o cavalo. Peguei um cavalo em minha casa e invadi esta propriedade comumente, desafiando teu pai para requerer o meu direito sobre ti. Fui cercado pela guarda do castelo, empunhando minha espada. E fui informado de que havias casado e seguido em viagem para local desconhecido, junto com toda a família. Pela mercê de Deus e do bom homem que é o responsável pela segurança daqui, não fui aniquilado, sabe-se lá por quê. Talvez ele tenha se compungido do homem desgraçado que estava à sua frente, desgrenhado e humilhado. Preferiu me dar conselhos e mandar-me ao lar, para onde voltei adoentado. Quase enlouqueci de ciúmes e saudades. Visitei cada lugar onde em algum momento estive contigo, para poder sentir teu cheiro e tua presença, aliviando o meu desespero. Kevin chorava. Retirou das dobras da roupa o lencinho bordado e o mostrou a Miriel. Não tive nem a suprema esmola de uma carta tua, explicando o que aconteceu. De ti guardei apenas o pequeno presente que me ofereceste quando éramos inocentes namorados. A tua invasão aqui nunca foi notificada a meu pai. Eu procurei em suas correspondências. Porque achei aqui um benfeitor que se compadeceu de minha miséria moral. Foi por ele que entrei nos serviços da guarda dos soberanos. Miriel sentiu-se confusa, vendo o homem que amava em lágrimas. Mas tu me traíste. Alegas agora um amor enorme, mas me traíste. Como pudeste? Se me amasses, não te terias dado ao desfrute com outras mulheres.